Então, bem-vindos. Talvez cheguem mais pessoas, mas não importa. As pessoas que estão aqui são importantes e essa palestra é para vocês. Então, meu nome é Juliano Campos. Eu sou farmacêutico da Torro. Trabalho na área de qualidade. Então, de certa forma, o meu trabalho ele passa por todos os produtos da empresa. E sempre que tem algum problema, autoridades que querem esclarecer dúvidas ou pessoas, acaba vindo até mim, né? Então, eu sou um farmacêutico e tenho... Vou ficar aqui para o senhor me enxergar. Tenho na minha profissão, uma das partes é explicar para as pessoas sobre doenças. Então, não é trabalhar com medicamentos. Inclusive, é por isso que eu estou na Torro. Porque a Torro não é uma empresa que fabrica medicamentos. A gente fabrica uma bebida, uma linha de bebidas, que tem frutas e aloe vera, e fabricamos cosméticos. Só que como são produtos muito interessantes, e o corpo se beneficia bastante de usar coisas boas, seja para comer, beber, passar no corpo. Então, muitas pessoas que têm problemas de saúde vêm até a Torro. Mas o meu maior desejo é que a Torro seja para todos, né? Então, como aqui só tem gente jovem e saudável, vai para vocês mesmo a palestra assim mesmo, né? E o que ocorre é que, a pedido do departamento comercial, eu estou fazendo a primeira apresentação de novembro com o tema do Novembro Azul, que é o mês de prevenção de doenças masculinas, né? E a doença masculina que o pessoal mais faz piada, mais coloca, tudo bem? O pessoal mais coloca em evidência seriam problemas com a próstata, né? Então vamos começar pela próstata, não tem problema. Mas o homem é muito mais do que isso. E eu quero iniciar dizendo que tudo que eu falar aqui é responsabilidade minha, não é uma opinião oficial da Torro, porque eu sou conhecido por ter uma opinião alternativa de vários temas. Então eu não estou aqui para vender nenhum tratamento para vocês, eu estou aqui para explicar como o corpo humano funciona, de acordo com os meus estudos de farmacêutico, falar de anatomia humana e o que podemos fazer para cuidar dessa máquina que é o corpo humano, tá? Então, qualquer problema, falem com o Juliano Campos, tá bom? Vamos em frente. Você pode pilotar ali, por favor? Então, já começo naquela questão polêmica, né? Eu não quero ofender nenhuma religião, eu sei que o mundo é politicamente correto, entendeu? Eu não quero ofender a convicção pessoal de ninguém. Então eu vou abordar essa explicação pela biologia. Se alguma coisa não bater com as crenças e as convicções pessoais, não é nenhuma tentativa de ofender. Por isso que eu falei que é uma opinião e convicção minha, né? Então eu estava lendo um artigo da Universidade de Melbourne e eu posso até citar ele no final. Eu usei imagens dele para mostrar esse trabalho. Eles têm pesquisado câncer de próstata e eles disseram que na natureza eles só conseguem identificar o câncer de próstata em seres humanos e caninos. Entendeu? E daí por que será? O que os caninos e os seres humanos têm em comum, né? Então, se você olhar, por exemplo, os leões e aquelas suricatas, eles são poligâmicos. Significa que um macho, ele pode ter quantas mulheres ele quiser e ele conseguir. Ele precisa lutar com outros machos, na porrada, mas o quanto ele conseguir, ele pode ter. E o ser humano, ele criou a instituição do casamento, que, do ponto de vista da biologia, não existe. O casamento é uma invenção da sociedade, entendeu? E também, mas não é só a nossa sociedade que inventou. Por exemplo, os lobos, que são tipo os cachorros, eles também têm uma parceira só ao longo da vida. Então, os lobos, os cachorros, eles se casam. Tem uns cachorros aí que são bem sem vergonhas, né? Que se der oportunidade, eles cruzam com todo mundo. Só que, normalmente, pela sociedade humana, a gente compra um casal de cachorro, por exemplo, e eles ficam presos num canil. Então o cachorro não tem oportunidade de ser que nem um leão ali, de ter 10 leoas para ele. Tá?
Mas o que acontece é que nos mamíferos, nós somos biologicamente programados para ser poligâmicos, entendeu? E poligamia significa ter várias mulheres fêmeas ao mesmo tempo. E eu, por exemplo, sou uma pessoa monogâmica. Eu sou casado, vou fazer 18 anos de casado, vou entrar na maioridade. Então imagine que faz 18 anos que eu sou monogâmico. E é uma maravilha. Mas para a minha próstata não é. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então, vamos iniciar então recapitulando essa ideia de que, sem querer ofender religiões ou sociedade, ou o que é politicamente correto, o macho, mamífero, ele foi feito não necessariamente para ter várias mulheres, mas para fazer sexo várias vezes por semana. De preferência várias vezes por dia. É a programação dele. Entendeu? E isso talvez explique, apenas uma hipótese, por que só os cachorros e os seres humanos, que a Universidade de Melbourne conseguiu detectar a hiperplasia benigna da próstata. Então vamos para a próstata, já que é Novembro Azul. Me desculpem, eu não entendo de anatomia masculina. Quando eu fiz essa matéria na faculdade, tinha uma prova que seria sobre o sistema reprodutor masculino. E eu já estava bem, eu já estava com 2,10. Falei, professor, vou faltar nessa aula aí. Não, mas vai valer nota. Não quero participar. Ficar vendo órgãos masculinos de cadáveres e tal. E daí eu não ganhei nota, faltei essa aula na faculdade e me formei sem ter essa noção. Mas dá para ver um esquema ali, e eu acho que eu consigo explicar para vocês. Então o que acontece é assim, ó. O que nós estamos falando é da próstata. Vamos entrar aqui. A próstata, ele é um órgão onde a bexiga ela fica posicionada exatamente em cima da próstata. O canal por onde a urina passa, ele se chama uretra, e ele passa por dentro do pênis, e tem um buraquinho na ponta do pênis que é por onde sai a urina. E tem uma mangueirinha que sai da próstata, mais precisamente da vesícula seminal, que ela esguicha sêmen, e quando o homem está a ponto de ter uma ejaculação, os espermatozoides dele sobe esperma pelo ducto deferente, ele se mistura com o líquido prostático que fica acumulado na vesícula seminal, esguicha, e daí sai pelo mesmo canal por onde sai a urina. Entendeu? Então existe uma via cruzada aqui, que passa tanto a urina quanto o sêmen. O ejaculado, né, quando o homem ejacula, ele tem... a parte que tem espermatozoides é chamada de esperma. E a mistura, o resultado que sai tudo ali, é chamado de sêmen, ou seja, a mistura do esperma com o líquido prostático. Para a gente entender por que a próstata cresce, qual é o problema da monogamia, ou melhor, da falta de sexualidade, da falta de ejaculação no homem, nós temos que entender para que funciona a próstata. Então, como vocês sabem, o objetivo do espermatozoide é entrar na vagina, nadar até encontrar um óvulo e nascer um bebê. Esse é o plano da natureza. Só que o útero feminino, lá dentro, ele é ácido, muito ácido, tipo um limão, entendeu? E o espermatozoide, ele não aguenta o ambiente ácido. Então, se ele cair no ácido, ele dura poucas horas. Ele morre em poucos minutos. E deve ter um porquê. Porque não podia, né? Se a mulher ela tem uma relação, vai ficar morando lá 30 dias, os espermatozoides vivos lá dentro dela, todo mês ela vai engravidar. De 9 em 9 meses ela engravida. Então é um mecanismo. A mulher, ela é inseticida de espermatozoide. Olha que perigo. Só que daí a natureza, ela sabe disso, e o que ele fez? Ele fez um suco de cor branca, básico, que ele é antiácido, que é o líquido prostático. Então o esperma, ele vem subindo pelo cano aqui, e ele mistura, ele toma um banho de antiácido, de forma que quando ele entrar no útero feminino, ele resiste até 2 dias, por causa da proteção do líquido da próstata. Entendeu?
E diz que o espermatozoide feminino aguenta muito mais. Diz que as fêmeas são mais difíceis de matar do que os machos, porque todo mundo sabe, o macho é um sexo frágil, né? Mas daí o que acontece? Essa bolsa, né, que ela se enche desse líquido branco, ela se enche, ela estufa, ela fica a ponto de estourar em 2 dias. Se o homem passar 2 dias sem ejacular, ele já está explodindo por dentro. Entendeu? Então, quando um homem, desde os 12 anos, quando ele descobre como é que as coisas funcionam, quando ele fica olhando as outras mulheres na rua, entendeu? Quando ele olha as capas de revista, quando ele fica vendo coisas femininas, e ele tem aquela fascinação, não é culpa dele. Tem órgãos dentro dele que estão doendo, e o cérebro dele começa a dar comandos. Vá, gaste essa energia, meu filho, entendeu? Só que daí tem a questão. Então, em 2 dias, enche a bolsa. Cada 2 dias que passa que o homem não faz a sua função natural, a próstata está inchando. Entendeu? Então, vamos recapitular como é que é a vida do ser humano ali. Um dia o menino faz 12 anos de idade e ele descobre que tem uma coisa chamada masturbação. Só que ele tem vergonha, não vai contar para ninguém. Então, o que ele faz? Ele se tranca no banheiro. E passa lá meia hora no banheiro, com 12 anos. Daí ele começa a gostar muito dessa história. Por quê? Porque o negócio não para de encher. Eu acho que se de um adulto enche em 2 dias, acho que do adolescente deve encher de 30 em 30 minutos ali, pelo jeito. E daí o que acontece? Ele tem que ir descarregando. Daí os meninos começam a se trancar 3 vezes por dia, meia hora no banheiro, começam a tomar banho de 2 horas. Eles não têm culpa de nada. Eles nasceram assim, com essa programação biológica. Então está sempre vazia. A próstata deles está sempre murcha, porque eles estão sempre se masturbando. Daí um dia, ele começa a namorar, né? Alguns começam com 18, 15, não sei hoje em dia como é que é. Mas ele começa a namorar, em determinado momento ele inicia uma vida sexual com sua parceira, ou parceiro, né? E daí o que acontece? Ele começa a esvaziar isso aí, só que ao vivo, não é mais ensaio, é para valer. E daí é uma maravilha, né? Ele virou homem, ele descobre o lado bom da vida, tem todo aquele contexto social. E daí, no começo do namoro, é aquela maravilha. O cara, se ele puder, ele faz todo dia, se ele puder, ele faz 2 vezes por dia com a namorada. Entendeu? Ela também está apaixonada, tem toda aquela emoção, né? Então, a próstata de um cara que está recém-namorando está sempre vazia. Daí o cara deseja casar com aquela mulher, porque ele ama ela. E daí ele fala assim, olha, eu tenho que trabalhar muito, então vamos fazer o seguinte, não vamos mais namorar de segunda a sexta, eu vou trabalhar, vou fazer faculdade e a gente só se vê no sábado. Entendeu? E daí começa a ser só no fim de semana a coisa. Daí ele casa, lógico, tem a lua de mel. No mês da lua de mel, ele vai lá e faz 2 vezes por dia, se necessário. Só que daí o casamento é normal do ser humano, as pessoas perdem o interesse sexual um pelo outro por causa das preocupações da vida. Uma hora chegam os filhos, tem conta de aluguel, o cara tem que viajar a serviço, entendeu? E daí o que acontece? Tanto o homem quanto a mulher não conseguem mais comparecer nas suas obrigações matrimoniais por uma série de motivos. E daí o que acontece? Os casais, é natural, eles começam lá numa frequência alta, mas depois fica 3 vezes por semana. Depois fica 1 vez por semana, depois fica 1 vez por mês, depois fica 1 vez a cada 2 meses, daí fica 1 vez a cada 6 meses, e 1 vez por ano. E chega nesse ponto, não é estranho isso, é normal do ser humano. Só que a mulher não tem uma bomba que fica produzindo um líquido que quer explodir dentro dela. Entendeu? A mulher, ela tem todos os perrengues dela, o ciclo menstrual, aquela coisa que ser mulher não é fácil, hein? Não vamos falar das mulheres, elas não merecem. Esse aqui é o Novembro Azul, certo? Mesmo dos homens. Mas daí o que acontece? A mulher, ela não tem essa pressão hídrica dentro dela e hormonal querendo explodir. Então a próstata, ela começa a inchar cada vez que o homem ele não descarrega ela a cada 48 horas. E hoje em dia, então, eu não estou aqui para promover nenhum tipo de exame, nada, eu estou aqui para promover a prevenção. Então nós podemos descarregar. Como é que você pode descarregar? Você pode fazer com sua esposa, você pode fazer sozinho, né? Hoje em dia pode fazer homem com homem. O que mais que dá para fazer? Dá para pedir ajuda para a vizinha, entendeu? O importante é descarregar, porque se você não fizer isso, a sua próstata está inchando. E como que é a próstata? Agora nós vamos olhar ela por dentro e nós vamos entender quais as consequências de ela inchar e por que ela
acaba crescendo e promovendo problemas de saúde, né? Só um detalhe, podemos voltar depois dessa figura, mas aqui, vejam só esse detalhe, tá? A mesma mangueira por onde passa a urina, ela passa por dentro da próstata. E daí aqui está a dificuldade de urinar quando a próstata cresce. Nós vamos voltar nessa questão e vamos ver com atenção ela. O resto não nos interessa, né? Vamos em frente. Então, olha só, aqui tem uma próstata esquematizada ali. A parte que produz o líquido seminal é esse centro dela, que está representado na porção azul, e é bem aonde passa a uretra. Tá? Então, o que acontece? Agora eu vou pedir licença de vocês, vou desenhar aqui. E vou tentar usar o mínimo possível isso para não chatear vocês. Mas, antes de eu desenhar, isso aqui é uma foto microscópica da próstata. Quando você corta a próstata, ela é sólida. Exatamente porque eu faltei nessa aula, eu achava que ela era uma bolsa, mas ela não é. Ela é um órgão e ela tem um monte de bolsas dentro dela. Certo? Ela não é uma bolsa única, ela é múltiplas bolsas dentro da próstata. Porque ela é uma glândula e dentro dessa bolsa as células vão liberando o líquido branco que depois ele se encaminha para aqui e quando necessário ele esguicha aqui. Então vamos olhar uma bolsa que produz o líquido branco da próstata e está lá dentro daquela parte azul da próstata. Essas partes 4, 2 são músculos que ajudam a apertar e relaxar ela exatamente para fazer o esguicho. Tá? Então, ó, imagine que dentro da próstata então é sólida e ela tem várias bolsas dentro dela. Isso aqui é uma próstata saudável, isso é uma próstata com hiperplasia benigna, ou seja, espaços brancos muito maiores e mais deformados do que o normal, tá? Porque ela estava inchada. Então, uma bolsa, se você olhar, ela deve ter uma forma ligeiramente circular. Ela é composta de células quadradas e uma camada única de células. Cada célula tem um pontinho que é um núcleo. E assim por diante. Tá? O que acontece? Quando ele vai produzindo, essas células, elas são chamadas, é uma glândula exócrina, ela vai liberando esse líquido branco, ele vai pingando e ele vai se acumulando no interior. Então ele vai se enchendo de um líquido aqui dentro. Conforme ela incha demais, vai chegar uma hora em que ela vai ficar totalmente lotada e ela pode dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, ficar 4, 5 vezes maior do que o normal. E quando isso acontece, as células, elas ficam esticadas. Porque ela não pode multiplicar o número de células só porque está enchendo. Então o que ela faz? Ela estica as células. O número de células quadradas não aumenta, só que eles ficam todos esticados de forma a caber essa imensa quantidade de líquido que está sendo produzida. Até que idade? O homem produz a vida inteira. 90, 95 anos. Não tem escolha. Então quando o homem ele enche e ele não descarrega a próstata dele, só que fica tudo cheio daquele líquido branco. Por que está aqui cheio? Porque ele não consegue nem encher aqui, que aqui está esguichando, está cheio, e dentro da próstata está cheio. Ela fica entupida. E quando ela começa a passar muitos dias esticada, desse jeito, o corpo humano ele se estimula a fazer divisão celular. Então o que acontece? A próstata veio, ó, você não vai descarregar, meu amigo? Não vai, né? Então ela pega e fala assim, então vamos fazer o seguinte, para aliviar a próstata, eu vou dividir ela em celular e vou fazer 2 células aqui. Então quando você não descarrega a sua próstata, ela começa a sofrer divisão celular, e essa divisão celular ela vai dobrando o número de células epiteliais da próstata, de forma que ela fica relaxada e não fica esticada. Só que daí, como ela fez divisão celular, ela ganha capacidade de se esticar ainda mais. E é um círculo vicioso, onde ela vai aumentando de tamanho. Ela dobra, depois ela dobra, depois ela dobra, e dobra, e dobra, e dobra, e dobra de tamanho. Até que você chega num momento ali em que uma coisa que era para ser do tamanho de uma uva, ou de uma ervilha, fica do tamanho de uma laranja. Entendeu? Pode acontecer. E o problema é esse aqui, ó. Então isso aqui é a mesma imagem que eu desenhei. A gente tem aquela camada de células. Aqui é o interior, onde vai se acumular o líquido da próstata.
Essa camada de células, ela tem que ser dessa forma. Cada célula ela tem que encontrar a parte de dentro da bolsa. Só que pode começar a sofrer uma divisão celular muito rápida, e quando isso ocorre, uma célula pode ser fechada, que é o que eles chamam, célula fechada. A célula fechada, ela não se comunica com o interior, começa a ficar uma sinuca de bico, um beco sem saída ali. Quando isso acontece, a gente tem uma situação dessa, onde a divisão celular ela para de acontecer para os lados e ela começa a acontecer para fora. E a gente começa a ter uma quantidade de carne, vamos chamar assim, que não deveria existir aqui. O nome disso é neoplasia. A palavra plasia, ela vem do grego, significa moldar. E neoplasia é uma nova moldagem, entendeu? Então, a maioria dos cânceres, ou todos, começam como neoplasias. E daí a próstata ela começa a se deformar, e toda vez que a gente tem um ambiente de divisão celular, ele tem uma predisposição a dar um erro na divisão celular e iniciar um câncer ali. Enquanto ela não virar maligna, é a chamada hiperplasia. Hiperplasia, hiper significa aumentar, plasia significa moldar. Então, moldar de forma aumentada a próstata, só que de forma benigna, de forma não cancerígena. Tá? E é isso que ocorre. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui de início? Que se você tem um problema, você tem que ir no médico para resolver o seu problema. Só que se você ainda não tem um problema, ou se você quer aliviar o problema que você já tem, se você seguir a biologia e você diminuir a quantidade de líquidos dentro da próstata, vai reduzir todos os desconfortos que você tem com esse problema. Tá? Vai curar? Provavelmente não. Há quanto tempo você está sem praticar? Entendeu? Se você ficar praticando todos os dias durante 6 meses, vai melhorar 80%. Entendeu? Então, é nesse ponto que a gente precisa das mulheres, né? Precisamos da ajuda das mulheres ali, porque esse time aí é uma dupla de 2, né? Então vamos em frente aí, Michel. Então, ó, aproveitando, estamos falando em neoplasias, né? Ela pode ser benigna ou maligna. Então, qual a diferença delas? Se ela não é invasiva, ou seja, se ela é toda encapada de colágeno, porque o corpo ele percebe que isso aqui está acontecendo. Quando o corpo fala, opa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, o que ele faz? Ele constrói uma proteína e ele tenta fazer um caroço em volta. Se ele conseguir fazer um caroço bem grande, ela fica benigna. Entendeu? Como é que fabrica esse caroço? Tomando vitamina C e aloe vera, por exemplo. Se você comer proteína animal, vitamina C e aloe vera, você fabrica esse caroço no corpo inteiro. Por isso que quando a pessoa passa aloe vera, a pele fica mais bonita. Porque o efeito anti-rugas dela é essa proteína, é a mesma proteína. Então quando você tem uma dieta rica em vitamina C e aloe vera, por exemplo, você mantém por mais tempo as suas neoplasias benignas. Conforme você envelhece, tem uma nutrição ruim, aumenta a chance do câncer se tornar maligno e invasivo. O que é um câncer maligno e invasivo? Ele tem uma camada de colágeno muito fina ou inexistente em volta dele, e ele começa a brotar tentáculos em todas as direções e ele vai invadindo outros tecidos. Então ele pode começar na próstata e ele pode chegar até a bexiga, ou até o intestino, ou até o ânus, ou até os testículos. Entendeu? E se ele cair no tecido linfático ou na corrente sanguínea, ele pode se espalhar para qualquer parte do corpo. É por isso que é perigoso um câncer em qualquer lugar, no dedão do pé, se ele for invasivo, ele pode chegar até o cérebro da pessoa, através da corrente sanguínea. Tá? Então, um dos segredos do corpo humano para combater o câncer, seja onde for, inclusive na próstata, é fazer a camada mais grossa possível que ele puder de colágeno. Entendeu? Esse é o segredo. Vamos em frente. Então agora nós vamos falar da bexiga e a gente vai ver por que é que as pessoas que estão com hiperplasia da próstata, eles se encaminham para a dificuldade de urinar. Começa a ter que fazer força para sair a urina. No caso,
a bexiga, vocês lembram, ela fica sentada exatamente em cima da próstata. Então aqui a gente tem a bexiga e aqui você tem a próstata embaixo. Quando a próstata é de tamanho normal, faz o seguinte, Michel, volta 2 imagens aí. Ó, quando a próstata é de um tamanho normal, essa parte azul é desse tamanho. Essa parte azul é a que fabrica o líquido branco. Agora, 2 para frente. Olha aqui, ó, a parte azul daquela figura ela está pintada de vermelho aqui, ó. Isso é uma próstata de tamanho normal. Quando ela cresce, ela pode chegar a tamanhos grandes e conforme ela vai crescendo, ela vai estrangulando a uretra. De forma que a gente tem esse efeito aqui, ó. E ele pode chegar a dificultar e até mesmo bloquear completamente a passagem da urina. A bexiga, aqui tem uma foto microscópica da bexiga, ela tem o mesmo sistema da próstata. Ela é uma bolsa que quando ela está totalmente vazia, ela é enrugada, mas conforme ela vai se enchendo de líquido, ela vai ficando arredondada. E ela dobra de tamanho 8 vezes, se necessário. Eu acho que dá para acumular litros e litros de urina dentro de uma pessoa. Então, uma das primeiras coisas, sinais que os homens começam a sentir é a dificuldade em urinar. E daí a gente ouve um monte de situações. Então, por exemplo, olha, tente urinar sentado, porque alivia devido às pressões, pode ajudar, né? E quando entope de vez e não tem o que fazer, tem que ir num hospital e eles fazem uma inserção de uma sonda. Eles pegam uma mangueira, enfiam pelo buraco da ponta do pênis, caminha com ele por toda a uretra e daí essa mangueira, silicone ali, ela vem e ela força a passagem, quando ela força dá aquela liberada. Não é uma coisa agradável nem um pouco, mas resolve. Por isso que eu digo, se a pessoa está numa situação emergencial, só indo no médico mesmo. Porque quando o camarada está desse jeito, ele não quer nem ver a mulher dele de perto. Entendeu? Não tem condições. Então o nome disso aqui é estenose uretral. Né? A palavra estenose você encontra em vários órgãos do corpo, mas é geralmente uma deformação ou estreitamento de algum canal do nosso corpo. E todos vocês aí que são jovens, o que vocês podem fazer? Lembrem do leão lá na foto, lembrem da suricata. Nós temos que ser poligâmicos, nem que seja com a mesma mulher, não é verdade? Uma mulher diferente a cada hora do dia, né? Nossa mulher é bonita de manhã, de tarde e de noite, sempre diferente. Mas tem que usar, pessoal. Se não fizer, está todo mundo sujeito a isso e não tem remédio, viu? Porque o homem ele fabrica essa substância até morrer. Quem é que falou que era fácil ser homem? Outra coisa que acontece também, ligado à bexiga, mas não está diretamente relacionado à próstata, o homem ele vai tendo frequências e idas ao banheiro e força muscular cada vez mais fraca do jato de urina. Isso acontece porque a bexiga ela segura a urina com 2 músculos em formato de anel. Entendeu? Que segura e segura de novo. Esses músculos, como todos os músculos do nosso corpo, com o passar da idade, eles envelhecem e decaem. Então, o meu mentor, o Sr. Roberto, ele me contou que com o avanço da idade, a musculatura masculina, ele perde massa muscular. Não tem o que fazer. Por isso é importante ir em academia, fazer musculação, para se manter sempre jovem e combater a perda muscular que vem com a idade. Só que essa perda muscular, ela acontece dentro de nós também. Então, da mesma forma que o braço, a perna, a canela do homem fica mais fina, esses anéis de músculo, eles ficam mais finos também. E daí o que acontece? O homem, ele começa... Antigamente, o cara ia fazer xixi na parede, brincava com os amigos, ele escrevia o nome dele, né? Ficava fazendo força e ficava urinando 2 minutos, 3 minutos, que o homem tem essa musculatura. Com o passar da idade, a gente já consegue escrever só as 2 primeiras letras, né? Já não dá para escrever o nome inteiro. Então, o que acontece? Isso é recomendação, tá, de fisioterapeutas, vários médicos, é o seguinte, ó, é bom para a nossa saúde segurar o xixi, entendeu? Então, a dona Olga, a minha mãe, ela falava assim, não segure o xixi, não segure o xixi, não pode segurar o xixi. Pode sim, deve. Por quê? O homem, quando ele segura o xixi, ele está fazendo musculação nisso ali. Então, por exemplo,
eu fui bastante hoje, eu tomei muito café, fiz muita coisa. Eu já, desde as 6 horas da manhã, eu já fui no banheiro urinar 5 vezes hoje. E eu não posso mais ir agora. Agora eu não vou antes das 4 da tarde. Você tem que ir fazendo metas, entendeu? E daí você fala assim, não aguento. Bom, hoje você aguenta 10 minutos a mais. Amanhã você vai aguentar 5 minutos a mais. E você vai fazendo uma meta. Porque quando você faz isso, você está fortalecendo a musculatura. Então, se você só aguenta 1 em 1 hora, agora você vai ter que fazer um teste mental e vai no reloginho fazer de 1 hora em 5 minutos e 1 hora em 5 minutos. Tá? Outra coisa, o homem, quando é bem jovem, não acorda no banheiro para urinar à noite, né? Conforme hoje em dia eu acordo 1 vez por noite para urinar. Isso foi uma coisa que eu percebi. Mudou na minha vida. Isso vai se tornando mais frequente, às vezes múltiplas vezes por noite o homem começa a acordar. Por causa do enfraquecimento, é uma soma das duas coisas. Enfraquecimento da musculatura e algum grau de estenose uretral, onde fica resíduo de urina sempre guardado ali. O homem não consegue urinar tudo. Entendeu? Então, quando a gente faz a musculação e descarrega a próstata, a tendência é essa qualidade de vida, isso aí melhorar também no homem. E não precisa ter vergonha não, pessoal, porque eu tenho vários desses problemas ali e como eu tenho consciência, eu tento seguir um regime. Então tem dias que eu sou bem sucedido, cara, que eu fico o dia inteiro, eu só vou 4 vezes no banheiro. Mas hoje eu tomei café demais. Ah, outra coisa, eles estão falando que, eu li que o café, ele ajuda a prevenir o câncer de próstata e melhorar a saúde da próstata de um modo geral. O que acontece é que a cafeína, ela aumenta a motilidade dos espermatozoides. Então, como os espermatozoides ficam mais agitados, o homem tem mais vontade de fazer sexo quando ele toma mais café. E daí uma coisa leva a outra. Entendeu? Então, como vocês veem, não existe milagre, não existe uma pílula que você vai no médico, ele vai dar uma pílula, olha, está curado. Não, é um cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo ao longo de muitos anos. E a gente não pode parar de cuidar até o dia de morrer, porque esse equipamento é único, insubstituível e não para de produzir, né? Não importa a nossa idade. Vamos em frente. Daí, vocês lembram daquela imagem da malignidade, do câncer e tal, que nós temos uma capa de colágeno muito grande em volta do tumor. Tá? Esse é o segredo para o corpo combater tumores. E daí nós vamos ver o que há de mais moderno na medicina hoje para combater o câncer de próstata, quer ele ainda esteja no estágio benigno ou no estágio maligno. Porque todo câncer benigno um dia será maligno, sabe? Não existe isso. O câncer que é benigno, ele ainda não é maligno, mas ele vai se transformar um dia. Então o que acontece? Existe uma célula que está espalhada pelo nosso corpo inteiro, se chama fibroblasto, e ela fabrica colágeno. Está muito claro ou vocês conseguem ver ali? Está visível, né? Essa célula ela parece uma gelatina, tá? Com um núcleo dentro dela. Às vezes ela tem múltiplos núcleos dentro da mesma célula e eles se organizam assim, ó, como se fossem várias aranhas presas numa teia. Essa teia é feita de proteína e essa proteína ela se chama colágeno. É essa célula mesmo que fabrica o colágeno e ele tem um formato de corda. Aqui tem uma foto microscópica de colágeno. Então, colágeno realmente é uma corda. E o que é o colágeno? Quando a gente passa o dedo dentro da gengiva, da bochecha, essa coisa lisa dentro de nós é puro colágeno. Os dentes e os ossos são colágeno. Só que colágeno misturado com cálcio, daí ele fica duro. Toda vez que você tenta limpar uma carne e você está colada a carne, você tem que separar ela e tem aquela película de plástico que une 2 feixes musculares, ou une o músculo ao osso, isso é colágeno. O colágeno ele é também o que liga a pele aos músculos embaixo dela. Para você poder arrancar a pele de uma pessoa, tem uma cola entre os dois, se chama colágeno. E é esse colágeno da pele que quando fica pobre deixa a pessoa mais enrugada. Então a gente tem que passar cremes e dar de comer para a pele. E no caso, é importantíssimo, então, que todos os órgãos eles sejam ricos em colágeno, mas especialmente a próstata, né? Vocês imaginam a importância da gente ter uma próstata bem encapada de colágeno, porque daí os eventos de... como é que o corpo mata isso aqui? Ó?
Ô Juliano, quando isso acontece não tem mais jeito? Eu tenho que operar? Não. O seu corpo ele tem um método, que nós vamos ver, capaz de matar essas células que não deveriam estar aqui. E assim, na teoria, o seu corpo ele é capaz de voltar uma próstata muito doente ao formato original. Daí entra aquela parte religiosa. Porque a Torá ela gosta de falar de Deus, né? E ela gosta de dizer que Deus é o Pai de todas as curas. Só que Deus ele faz a cura através da biologia. Porque ele vai manifestar a cura dele em células, entendeu? Então ele usa a biologia, nós deveríamos usar também. Então existe um mecanismo para o corpo limpar o câncer em qualquer lugar, inclusive na próstata. Às vezes não dá tempo, principalmente quando a pessoa já acha que vai morrer. Porque quando a pessoa está desanimada, nossa, o médico falou que eu só tenho 6 meses de vida, olha, e começa absurdos, né? Por exemplo, tem cânceres de próstata ali que eles cortam, eles arrancam os testículos do homem, por exemplo. Como é que o cara vai ser feliz assim, né? Não dá. Quando a cabeça do homem está muito negativa, a saúde da pessoa entra em declínio. Daí você vai fazer exame de sangue, está tudo ferrado. Você vai fazer um exame no fígado, tudo ferrado, porque o cara começa a ficar inteiro amargo por dentro e desanda a vida dele. Mas se o cara tiver Deus, esperança no coração dele, acreditar que isso é possível, aí as coisas podem começar a acontecer se você alimentar bem o corpo. Vamos em frente. Agora eu vou falar como é que esse colágeno ele pode combater a deformação da próstata ou de qualquer outro órgão. Atualmente, eles estão falando uma coisa chamada imunoterapia no combate às neoplasias. Bom, eles não vão falar isso para vocês, mas é coisa do passado você fazer quimioterapia e radioterapia, entendeu? Por que as pesquisas mais modernas, que estão pesquisando hoje nos Estados Unidos, no Japão, em Israel, sobre imunoterapia não estão no SUS ainda? Por vários motivos, mas demora 15, 50 anos para o que há de mais moderno na ciência chegar nos hospitais. E o que ocorre é que a imunoterapia ela teve uma ideia que é, em vez da gente dar uma droga ou uma radiação no corpo da pessoa para matar o tumor, vamos usar o próprio corpo da pessoa para matar o tumor. Entendeu? Ou seja, eles decidiram usar a biologia. Se eles já descobriram que isso é verdade, o que a gente já sabia, então, quem sabe esse é o futuro, né? Eu acredito que um dia, a gente dá risada hoje que no passado, na época medieval, o pessoal ia lá e tirava sangue com sanguessugas das pessoas para tirar o sangue ruim da pessoa. Colavam sanguessuga na pessoa para tirar e falar, como esses caras eram burros, né? Pelo amor de Deus, isso aí só deixava os doentes mais doentes ainda. Pois eu acho que daqui a 50 anos, quando a imunoterapia ela estiver acessível para a população, eles vão olhar para trás, vão ver a quimioterapia e a radioterapia e vão dar risada, e nos corredores das faculdades de medicina eles vão falar como o pessoal era burro, entendeu? Vão falar. Vocês vão estar vivos comigo daqui a 50 anos, daí nós vamos ver, tá bom? Então o que acontece? Aqui tem a foto de um tumor, tá? E aqui tem a camada de colágeno envolvendo o tumor. Então, a primeira coisa que o corpo tenta fazer, seja onde for, nesse caso aqui na próstata, quando ele tenta fazer um combate ao tumor, a primeira coisa que ele faz é a camada mais grossa que ele conseguiu de colágeno. Então aqui a gente vai fazer uma camada bem grossa de colágeno. Esse colágeno, ele vai soltar substâncias, toda vez que encosta no câncer, ele começa a soltar substâncias químicas que atraem glóbulos brancos. Isso aqui, pessoal, é uma foto. Isso aqui é uma foto, entendeu? Não são desenhos. Essas células menores são glóbulos brancos, tá? E toda vez que a célula de câncer, ou a massa de células de câncer, seja uma próstata, por exemplo, ela está rodeada por uma grossa camada de colágeno, essa camada grossa de colágeno ela começa a soltar substâncias químicas na forma de um pozinho no líquido do corpo, e esse pozinho ele começa a atrair células de defesa, chamadas linfócitos, muito menores do que a célula de câncer, só que elas têm um poder onde elas conseguem injetar dentro da célula de câncer substâncias que forçam a célula de câncer a explodir. Então aqui a gente tem uma foto de uma célula de câncer sendo cercada por 3 linfócitos ali.
Aqui uma outra célula de câncer sendo atacada por um linfócito, levando a injeção letal e explodindo. Tá? Você pode abrir um vídeo ali, por favor? A gente volta nesse slide aí. Minimiza. Olha só. Pode ser esse aqui. Esse aqui é um vídeo da Universidade de Cambridge e ele vai mostrar imunoterapia. A gente tem uma célula de câncer azul e a célula de defesa do corpo humano em verde, aqui ela vai injetar a substância na célula de câncer. Esse processo está acelerado por câmera e demora mais ou menos 5 horas para uma célula de câncer morrer. Só que lembrem-se, vocês não têm uma célula de câncer, vocês têm milhões de células de câncer e vocês têm milhões de células de defesa. É uma guerra grande. Imaginem Guerra nas Estrelas. 1000 naves para cada lado. Aqui, ó, novamente, uma célula de câncer que está escura aqui, e essa aqui é a célula de defesa que está injetando. Então ela abraça, ela vai enfiando tentáculos, e ela tem agulhas microscópicas, onde ela vai lá e injeta um veneno. Esse veneno força a célula a explodir. Então o que acontece? Podemos voltar ali? Quando a gente estimula o sistema imunológico de uma pessoa, o primeiro passo para você estimular o sistema é mental. Você tem que acreditar que isso aí é real. Então quando eu coloco um filme ali e falo que a Universidade de Cambridge falou, pô, não é o Juliano falando, a Universidade de Cambridge. Quando eu mostro para vocês uma foto, vamos para frente ali, Michael, uma imagem. Ó, quando eu mostro para vocês uma foto, hoje em dia é possível falsificar fotos, mas vamos acreditar nessa foto, né? Faz parte da nossa esperança. Então toda vez que você acredita numa imagem, acredita numa foto, isso vai reforçando o seu subconsciente. E o seu cérebro, ele começa a soltar substâncias positivas, e essas substâncias positivas vão fazer produzir mais células brancas, que vão aumentar a velocidade, e o grande segredo é você matar as células de câncer mais rápido do que elas se dividem. Para isso você precisa de muitas células de defesa, muita fé, tem que estar com a cabeça no lugar. Só que a cabeça é espírito, o corpo ele é físico. Para a gente poder construir essas células e ativar elas dentro do corpo, a gente precisa comer. Então você tem que comer as coisas certas e tudo começa fazendo colágeno. Então, aqui na nossa história, na empresa Torro, nós somos amigos da próstata, nós somos amigos do Novembro Azul, porque já faz muitos anos que várias pessoas vieram até nós por causa desse problema. Até hoje nunca ninguém falou mal de nós. Provavelmente não funcionou em 100% das pessoas, entendeu? Mas funcionou em muitas e muitas pessoas gostam do produto e tomam regularmente e dizem que se beneficiaram desse tipo de alimentação. Então a ideia da aloe vera, de todos os produtos Torro, que tem essa vocação para fortalecer o corpo humano, são duas. A primeira é que quando o pessoal vem na Torro, a gente conta para eles boas notícias. Ó. Não se preocupe, tem jeito. Se você cuidar do seu espírito, primeiro acreditando que isso é verdade, e segundo voltando a namorar com a sua esposa, entendeu? A gente vai somar uma coisa com a outra e coisas boas vão começar a acontecer na sua vida. Sua próstata vai esvaziar, entendeu? Conforme você acreditar que é possível, você vai fabricar mais glóbulos brancos. Então, coisas boas vão acontecer. A gente tenta orientar as pessoas para comer coisas saudáveis. Tá? Tudo que é saudável. Nada é proibido a menos que seu médico proíba. Né? E no caso, a planta aloe vera, que ela é utilizada nos nossos produtos cosméticos e bebidas, tem comprovação científica que quando uma pessoa, ou um mamífero, ou uma célula de colágeno, ela é mergulhada no líquido da aloe vera, no extrato dela, ele inicia a divisão celular. Então, aquela célula que faz essa camada em volta dos tumores, ó, que fabrica essa proteína, ela entra em divisão celular para uma pessoa que toma aloe vera todos os dias. Então, uma pessoa que toma aloe vera todos os dias, ele vai ter uma camada mais grossa de colágeno em volta do seu tumor. Ah, mas eu não tenho tumor.
Bom, eu sempre aviso vocês, ninguém acredita em mim, todo mundo tem câncer. Todo mundo nessa sala está com câncer agora. Entendeu? Todo mundo, não se iluda, até a criança. Só que a criança, ela tem uma imunidade boa e ela vai matar essa célula, ela vai crescer e esse tumor vai morrer dentro dela. E novos tumores vão surgir, e novos tumores vão morrer. Até que uma hora a gente fica muito velho, não na idade, na mente, na alimentação e no estado do corpo. Entendeu? Se eu tiver 90 anos e eu tiver uma namorada e eu fizer sexo com ela, tiver uma vida sexual regular e saudável com 90 anos, eu posso ser bem mais jovem mentalmente do que um cara de 30 que só trabalha e não faz nada com a mulher. Entendeu? É disso que eu estou falando, porque isso tem um impacto direto no tamanho da próstata do cara. E depois ele acha que é uma maldição, né? Então, quando a pessoa toma aloe vera, isso acontece. A mesma coisa é verdade quando você passa um creme de aloe vera e as rugas da pessoa começam a ficar menos visíveis. Porque a gente faz um botox natural onde a gente começa a encher a ruga da pessoa com colágeno de dentro para fora. E finalmente, quando você tem muito colágeno em volta da célula, essa massa de câncer, ela começa a chamar uma grande quantidade de glóbulos brancos que matam o câncer. E daí a gente lentamente, mas cada dia um pouco, a gente começa a matar as células de câncer. Então todo dia o câncer tenta virar 2, você vai lá e mata um. Daí ele tenta virar 2 no dia seguinte, você vai lá e mata um. Até que você fica tão forte, mentalmente, fisicamente, que o câncer vira 2, você vai lá e mata 2. Daí o câncer tenta virar 2, você vai lá e mata 2 de novo. E daí ele vai diminuindo de tamanho. Entendeu? Então é por isso que muitas vezes pessoas que tomaram aloe vera, misteriosamente, o câncer ele vai encolhendo de tamanho. Não é porque o produto da Atoll faz isso. Quem faz isso é o corpo da pessoa. Não é só a aloe vera que faz isso. Tem outras coisas. Você pode tomar levedura de cerveja, você deve tomar vitamina C. Você tem que consultar o seu nutricionista e fazer a alimentação mais balanceada e saudável possível. Tem que ter alimentação variada. Mas, basicamente é isso, pessoal. Então, eu queria avançar uma imagem. E daí eu digo para vocês o seguinte, nós vamos sair daqui de que jeito? Né? Nós temos esperança? Vocês querem ser aquele coitadinho que estava casando com a moça ou nós vamos ser um leão, né? Um harém de leões em volta de nós? Lembrando que esse harém, ele pode ser a mesma mulher, tá bom? Eu não estou pregando nada que esteja fora do matrimônio. Eu sou um praticante do matrimônio, da monogamia, só que a gente pode namorar com a nossa mulher várias vezes por dia, e eu já falei, de manhã ela é bonita de um jeito, à tarde é bonita de outro, e à noite mais bonita ainda, né?